Convido-os a abrirem as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, uma carta que temos estudado já há vários meses. Carta de Paulo aos Efésios, encontra-se na página 1115 das Bíblias à vossa frente. Efésios capítulo 6, página 1115. E vamos ler os versículos 10 a 20, apesar de a pregação de hoje irá centrar-se apenas nos primeiros 3 versículos, 10 a 13, ou primeiros 4. Mas vamos ler, por uma questão de contexto, toda esta secção dos versículos 10 a 20. Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Alguém afirmou, alguém escreveu corretamente que o principal objetivo da carta aos Efésios é a formação de identidade. A carta aos Efésios é uma carta que procura encorajar os cristãos, lembrando-os da sua identidade em Cristo e exortando-os a viver de forma coerente com a sua fé. Lembra-os de quem eles são, para que eles possam viver de forma coerente com aquilo que eles são. E o texto que nós acabamos de ler começa com as palavras, vejam, no demais, que de uma forma simples significa finalmente. Estes versículos são como que uma conclusão, uma exortação final. Estamos mesmo prestes a chegar ao final desta carta. E por isso parece-nos adequado que nós façamos um pequeno apanhado de tudo o que temos visto até agora, para podermos entender o porquê da exortação final de Paulo. Vejam comigo a partir do capítulo 1, que está na página 1111. Vejam como Paulo começa esta carta, os versículos 3 a 14, este hino maravilhoso no qual ele louva a Deus por todas as suas obras de salvação. Paulo diz, a salvação vem completa de Deus. Ele é que cumpriu todas as coisas desde a eternidade passada até à eternidade futura, quando receberemos a nossa herança. Deus cumpriu todas as coisas, Ele é o autor e o consumador da nossa fé e da nossa salvação. E depois dos versículos 15 a 23, ele então, Paulo, agradece a Deus pelo que ele já fez na vida daqueles cristãos. Paulo sabe que eles são crentes, diz Paulo, porque a sua fé e o seu amor uns pelos outros são evidentes. E ele também intercede por eles, para que Deus possa continuar a trabalhar neles. Portanto, Paulo reconhece que Deus já começou o seu trabalho neles, mas sabe que eles não são perfeitos. E, portanto, pede que Deus possa continuar a trabalhar nas suas vidas. E depois, no capítulo 2, Paulo lembra-os de forma muito clara de quem eles eram antes da sua salvação, antes de Deus ter agido nas suas vidas. Vejam logo o versículo 1 do capítulo 2, quando Paulo os lembra: vocês estavam mortos nas vossas ofensas e pecados. Mas felizmente depois no versículo 4 ele diz assim:
mas Deus. Vocês estavam nessa condição, mas Deus agiu nas vossas vidas. No versículo 6 diz: e nos ressuscitou juntamente com Ele, juntamente com Cristo. Eles estavam mortos e em Cristo eles receberam uma nova vida. Paulo quer que eles se lembrem da sua nova identidade. Eles já não são as mesmas pessoas, eles são pessoas novas. Eles já não estão mortos nos seus pecados, foi-lhes dada uma nova vida. Foram unidos ao Senhor Jesus e por isso são pessoas novas, com uma nova identidade, com novos desejos, com novos objetivos de vida. Eles antes viviam para agradar a si mesmos, certo? Eram levados pelos seus desejos, mas agora o seu objetivo é agradar a Deus. E depois vejam os versículos 11 a 22, porque Paulo mais uma vez diz para eles se lembrarem do que eles eram e do que eles são. Paulo quer que eles se lembrem que foram reconciliados com Deus, não porque merecessem, mas unicamente pela sua graça. Paulo deseja que eles vejam o privilégio de que eles agora são povo de Deus, que eles estavam antigamente fora das bênçãos, mas que agora Deus aboliu essa barreira e eles em Cristo recebem todas as bênçãos que Deus tinha prometido a Abraão. E depois no capítulo 3, no início do capítulo 3, Paulo recorda-lhes que estas boas novas de paz são a razão da sua própria vida e do seu ministério. Paulo tenta explicar-lhes, notem, eu estou preso, mas eu estou preso por causa deste Evangelho. A minha prisão é a vossa salvação. Não fiquem desencorajados. Vejam o versículo 13, quando Paulo diz assim no capítulo 3, eu vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós. Porquê? Porque são a vossa glória. Deus está a cumprir o seu plano. Não se deixem enganar pelas circunstâncias. Não se deixem enganar pelas tribulações. Não se deixem enganar pelo sofrimento. Não se deixem enganar pelo facto de eu estar preso, porque Deus continua a cumprir o seu plano. Deus continua a salvar o seu povo. Deus continua a trabalhar através de mim e a trabalhar em vós. Não desfaleçais. E é por isso que no final do capítulo 3, versículos 14 a 21, Paulo volta a orar. Ele pede para que Deus os ajude a crescer e a tornarem-se mais maduros, para que eles se possam fortalecer e crescer. Então, o principal propósito dos capítulos 1 a 3 é lembrar os cristãos em Éfeso o que significa ser cristão. Serem lembrados da sua identidade, lembrados que Deus os salvou ao enviar o seu Filho Jesus e como foi o próprio Deus que os uniu ao Senhor Jesus. E depois então dos capítulos 4 a 6, vejam a partir da página 1113, Paulo aplica estas verdades. Porque eles já são cristãos, porque eles já têm uma nova vida. É como se alguém tivesse perguntado a Paulo, sim, Paulo, nós temos uma nova vida e uma nova identidade, mas o que é que isso significa na prática, no nosso dia-a-dia? E nos capítulos 4 a 6, Paulo procura exortá-los a viver de uma forma coerente com a sua fé. Vejam logo o primeiro versículo do capítulo 4. Rogo-vos, pois, o pois é uma consequência, com tudo aquilo que nós já escrevemos, com tudo aquilo que eu já vos disse, com toda esta lembrança em mente de quem vocês são em Cristo, eu por isso rogo-vos que andeis como é digno, vejam o versículo 1, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Ok? Vivam a nova vida que Deus vos deu, vivam de forma coerente. E o que é que isso significa? Vejam os versículos 1 a 6. Significa que agora vocês já não são indivíduos independentes. Vocês pertencem à igreja e devem viver unidos uns aos outros. Paulo apela à unidade na igreja, no povo de Deus, para depois, nos versículos 7 a 16, dizer que essa unidade se vive no meio do corpo em diversidade de dons. Que estamos todos unidos, porque fomos unidos a Cristo, nós agora somos o mesmo povo. Nós fazemos parte do mesmo corpo. Nós somos a família do nosso Deus, porque nós fomos adotados, como Paulo disse logo no capítulo 1, fomos adotados em Cristo Jesus. E se fomos adotados e somos filhos do verdadeiro Deus, significa que somos irmãos e irmãs. Devemos viver unidos numa mesma fé e, ao mesmo tempo, unidos com o mesmo objetivo. O objetivo é sermos como o Senhor Jesus. É sermos cristãos maduros e isto faz-se no contexto da igreja. Depois vejam a partir do versículo 17, no capítulo 4. Paulo chama-os a despirem-se da velha pessoa que eram,
a vestirem-se da nova pessoa, a pensarem de maneira diferente, a pensarem como novas pessoas que são. Vejam a partir do versículo 22, quando ele diz para que vos despojeis do velho homem, para que eles se renovem no espírito do seu entendimento, versículo 23, e depois no versículo 24, vistam-se do novo homem ou da nova pessoa. A partir do versículo 25, vejam, deixem a mentira, mas falem a verdade. Versículo 26, não irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Versículo 27, não deis lugar ao diabo. Versículo 28, aquele que furtava não furte mais, antes de trabalhe. Versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para a edificação. O Evangelho e a fé cristã é algo muito prático. E para vivermos de forma coerente, é preciso que esta transformação de vida que aconteceu no nosso interior se torne visível no nosso exterior. E é por isso que Paulo insiste tanto, e o capítulo 5 continua a dar exemplos deste processo de aprendizagem, deste processo de santificação, em que nós procuramos não viver mais como vivíamos antes, mas como cristãos, como discípulos do Senhor Jesus. E depois ele aplica-o à forma como as pessoas se devem relacionar umas com as outras, seja na igreja, seja no contexto familiar. Vejam como Paulo começa logo no capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Esse amor deve ser visível na forma como nós vivemos como igreja, mas deve ser visível também nas nossas famílias, entre marido e mulher, entre pais e filhos. E depois, então, no capítulo 6, nos versículos 10 e seguintes, Paulo faz uma exortação final. Ele diz-lhes e exorta-os para eles se munirem de uma armadura. Paulo sabe, notem, por experiência própria, que a caminhada cristã não é fácil. Ele não pensa que aquele que tem fé em Cristo irá ter uma vida fácil, sem problemas, cheia de prosperidade ou prazer. Ele até sabe que a luta do cristão contra o pecado não é fácil. E nestes versículos acerca da vida cristã, Paulo ensina-nos tanto aspectos que nós devemos saber e lembrar, como ações que nós devemos tomar. Número 1, nós precisamos saber que estamos em guerra. Notem, queridos irmãos, nós precisamos reconhecer, em primeiro lugar, que estamos no meio de uma guerra. A.W. Tozer chama a nossa atenção quando ele escreveu assim: nos primórdios, os homens concebiam o mundo como um campo de batalha. Como é diferente hoje. A realidade permanece a mesma, mas a interpretação mudou completamente. Os homens tendem a pensar no mundo não como um campo de batalha, mas como um parque de diversões. Não estamos aqui para lutar, mas para nos divertirmos. Não estamos numa terra estrangeira, estamos em casa. Deixem-me dizer, queridos irmãos, que esta é uma das formas pelas quais Satanás tem trabalhado muito bem e tem sido, infelizmente, muito bem sucedido na nossa cultura, que é dar às pessoas uma sensação de paz e de prosperidade para que elas vivam distraídas da realidade. Vivam relaxadas e vivam passivas. Satanás adora pessoas distraídas porque isso convém-lhe. Notem isto, queridos irmãos, na nossa cultura é possível que as pessoas vivam num nível de conforto tal que lhes permita nunca pensar nas realidades espirituais ou eternas. Mas notem como a Bíblia nos apresenta uma realidade muito diferente. Notem a linguagem que é associada às exortações de Paulo neste texto. Ele diz: fortalecei-vos, revesti-vos de toda a armadura, permanecei firmes. Paulo deseja que eles estejam alerta para a realidade que vivem e deseja que eles estejam preparados para a guerra, para a batalha, para a luta. Vejam a insistência que o apóstolo tem para com aqueles cristãos. Revistam-se, diz Paulo, versículos 11 e 13, de toda a armadura. Versículo 16, para que eles possam resistir a todos os dardos inflamados. Versículo 18, eles devem orar em todo o tempo. Versículo 18 ainda, com toda a oração e súplica, com toda a perseverança, por todos os santos. Notem, irmãos, existe neste texto um peso e uma urgência. As ordens partem do princípio de que nós estamos em guerra.
Que batalhas estão a ser travadas neste exato momento pelos nossos corações? Neste exato momento em que a palavra de Deus está a ser pregada, Satanás está a procurar distrair alguns, a endurecer o coração de outros, a levar outros a pensar que este sermão é para outra pessoa e não para eles próprios, ou a tentar-nos de muitas formas. E é por isso que Paulo diz: estejam alerta. Reconheçam que existe uma batalha que está a ser travada a cada momento pelas vossas almas, pelo vosso coração. Não se deixem distrair pela aparente paz e conforto que vivemos na nossa cultura. Estejamos alerta nesta batalha. Precisamos saber que estamos em guerra e que a nossa vida é cheia de batalhas. Mas ponto número 2, precisamos também de saber quem é o inimigo. Extremamente importante para nós podermos batalhar e lutar esta guerra de forma apropriada. Nós precisamos saber quem é o inimigo. Vejam os versículos 11 e 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Queridos irmãos, precisamos lembrar quem é o nosso verdadeiro inimigo. Vejam que o texto fala sobre as astutas ciladas do diabo. Queridos irmãos, Satanás é astuto. Satanás usa ciladas para nos tentar enganar. Se o pecado e a tentação fossem auto-evidentes para nós em todo o tempo, quem é que iria pecar? Se fosse completamente auto-evidente, quem é que iria aceitar submeter-se a Satanás? Mas é exatamente por isso que temos de ter consciência que Satanás é astuto, que Satanás usa destes estratagemas para nos poder enganar. E uma das formas como ele o faz é convencer-nos que os nossos problemas são circunstanciais. Porque isto, mais uma vez, lhe é conveniente. Satanás quer que as pessoas pensem se ao menos as minhas circunstâncias fossem diferentes. Nota, Satanás quer que tu penses que o teu pecado se deve às tuas circunstâncias e que se as tuas circunstâncias fossem melhores, tu serias diferente. Seja no trabalho, seja na igreja, seja na nossa própria família. Ah, se eu pudesse ter um novo emprego. Ah, se o meu patrão fosse diferente. Ah, se os meus colegas fossem melhores. Ah, se a minha igreja ao menos fizeste isto ou fizeste aquilo. Ah, se o meu pastor fosse melhor pregador. Ah, se o meu irmão fosse isto ou fosse aquilo. Ah, se eu pelo menos tivesse uma esposa ou um marido melhor. Ah, e se os meus filhos fossem obedientes. Satanás quer que acreditemos que os nossos problemas e tentações vêm de fora de nós. Em particular, Satanás procura levar-nos a pensar que a culpa é sempre do outro ou de alguma circunstância. No entanto, notem que o nosso maior problema não é circunstancial. Notem a linguagem que Paulo usa. O nosso problema está no nosso próprio coração, que é assim que Satanás nos tenta. Ele tenta atacar-nos a nós próprios e ao nosso interior. O nosso inimigo não é o outro, senão Satanás. Não é o nosso chefe, não é o nosso colega, não é o nosso pastor, não é o nosso marido, não é a nossa esposa, não são os nossos filhos, não é o nosso irmão na igreja. O nosso verdadeiro inimigo é Satanás. O nosso principal desafio é o nosso coração. E são as tentações que procuramos lutar na nossa vida. Notem como as aplicações de Paulo até este momento foram todas acerca da luta contra o pecado. Paulo passa o tempo todo da sua aplicação a chamar os cristãos a uma mudança de vida, a uma nova maneira de pensar, a uma nova maneira de viver. E nunca diz que os seus inimigos são pessoas fora de si mesmos. A mudança tem de ocorrer onde? Segundo Paulo, tem de ocorrer nos nossos corações. É o nosso coração que precisa de ser transformado. Esta verdade é particularmente importante, queridos irmãos, para a vida da igreja. A maior prioridade de Satanás é destruir a igreja. E a única maneira de o fazer é destruir a igreja local. E ele faz isso de várias maneiras, mas uma das formas mais comuns é dividir a igreja. É virar os membros uns contra os outros.
Porque é que Paulo, quando ele começa a aplicação nesta carta, logo no capítulo 4, começa a exortar a igreja a viver em unidade? Pensa desta forma. Qual deve ser a nossa atitude quando surgem problemas na igreja? Como é que devemos reagir quando alguém peca contra nós? Ou quando tu ofendes outro? Qual deve ser a nossa atitude? Mas agora, ao mesmo tempo, pensem desta forma. Quando ocorrem problemas na igreja, qual é a nossa reação natural? É ou não verdade que somos tentados a apontar o dedo a outros? E se tal se reconhecermos o que Satanás está a tentar fazer? Em vez de dividir a igreja, isso deveria unir ainda mais os membros na igreja local. A tendência natural, ainda a tendência do velho homem, é disparar imediatamente contra os nossos irmãos e contra as nossas irmãs. É disparar imediatamente e reclamar os nossos direitos. Mas notem que cada vez que nós fazemos isso, mesmo sem perceber, é como se costuma dizer na gíria militar, é fogo inimigo, é fogo amigo, certo? É como andarmos a disparar contra a nossa própria equipa. É disparar-nos contra aqueles que estão a lutar do mesmo lado. Amados irmãos, devemos lembrar-nos de quem é o nosso verdadeiro inimigo. E os nossos irmãos e irmãs não são o nosso inimigo. Satanás e os seus demónios são o nosso inimigo. Juntemo-nos para lutar contra aquele que está a tentar destruir-nos. Cuidemos de nos proteger uns aos outros, de nos ajudar uns aos outros, de carregarmos os fardos uns dos outros, de nos consolarmos uns aos outros, de nos perdoarmos uns aos outros. Estas são as verdadeiras armas contra o nosso inimigo. Entendem, irmãos? É exatamente por isso que Deus nos deu a igreja, para juntos unirmos forças, para nos ajudarmos uns aos outros a ser mais como Jesus. Ponto número 3. Precisamos saber com quem e com que poder lutamos. Vejam mais uma vez o versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E vejam o início do versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. A linguagem e as imagens que Paulo usa aqui neste texto não são originais, deixem-me dizer-vos. Iremos desenvolver este tema na próxima pregação, mas deixem-me dizer-vos, por exemplo, no livro do profeta Isaías, o próprio Deus é retratado como um guerreiro com uma armadura. Esta armadura é muito parecida àquilo que os profetas já tinham falado acerca do Messias que haveria de vir. Era esse Messias que haveria de ter toda esta armadura. Lemos isso, por exemplo, em Isaías 11, Isaías 52 e Isaías 59. Notem isto, queridos irmãos, antes de ser nossa, esta guerra pertence a Deus. É Deus que promete ganhar a guerra. E é a palavra de Deus que nos diz que o Senhor Jesus já venceu esta guerra. Que o Senhor Jesus já cumpriu tudo o que havia para ser cumprido. Isto é extremamente importante na nossa luta contra o pecado, porque é Deus que luta pelo seu povo. Foi Ele que garantiu que a guerra fosse ganha. Isto é verdade tanto para Josué, no texto que nós lemos no capítulo 1 de Josué e em todo o seu livro. Foi Deus que provou, vez após vez, passo a passo, estar com o seu povo e ganhar as guerras. Mas isso continua a ser verdade hoje. Foi o Senhor Jesus que cumpriu todas as coisas. Foi o Senhor Jesus que foi perfeitamente obediente ao seu Pai e cumpriu toda a lei. Foi o Senhor Jesus naquela cruz que pagou o preço dos nossos pecados. Foi o Senhor Jesus na sua ressurreição que conquistou a morte e nos dá uma nova vida. É o Senhor Jesus que neste exato momento nos ensina a Bíblia, está à direita do Pai a interceder por nós. É o Senhor Jesus que irá voltar para nos levar com Ele. Se estás aqui e não és cristão, é exatamente esta mensagem que nós chamamos Evangelho. São as boas notícias de que nós estávamos mortos nos nossos pecados, nós nos tínhamos rebelado contra o Deus que nos criou, mas que Deus não nos abandonou aos nossos pecados. Ele enviou o seu Filho, Deus com Ele, tornou-se um homem, morreu para perdão dos nossos pecados, para que todos aqueles que colocam a sua fé nele, todos aqueles que se arrependem, serão salvos. Confia neste Senhor Jesus, querido irmão. Não confies em ti. É exatamente por isso que Paulo exorta aos Efésios. Vejam, capítulo 6, versículo 10.
fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Além disso, versículo 13, a armadura é a armadura de Deus. Todas estas peças e todas as peças da armadura apontam para Deus como o sustentador da nossa vida na batalha. Porque é a verdade, é a justiça, é o Evangelho, é a fé, é a salvação, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo. Portanto, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Quem é este Senhor? É o Senhor Jesus. É o Senhor que, apesar de ser o próprio Deus, se entregou por nós. E que poder é este? É o poder da ressurreição. É o poder que Paulo já tinha falado. O que Paulo está a fazer, lembrem-se, é aplicar à vida aquilo que ele já tinha dito. Voltemos ao capítulo 1. Vejam o que Paulo já os tinha lembrado acerca deste poder. Quando ele fala no capítulo 1, versículos 16 a 21, e diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Ok? Ele dá graças pelo que Deus já fez e ele intercede por eles. E o que é que ele pede? Ele pede isto: que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu entendimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais, vejam o que é que Paulo ora para que eles saibam qual é a esperança da sua vocação, também quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e agora vejam o versículo 19, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que queremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio, de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também do vindouro. Notem, lembrem-se, Paulo tinha dito porque não temos que lutar contra a carne, mas sim contra, diz Paulo no capítulo 6, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E o que é que Paulo diz? Tomem esta armadura, que é a armadura de Deus, retirem a vossa força, que é a força no Senhor. O Senhor Jesus, que ele já tinha dito no versículo 1, que ressuscitou e que agora está acima de todo o nome. Diz que ele está acima de todo o principado, de todo o poder, de toda a potestade, de todo o domínio. Ele está acima de Satanás e dos seus demónios. Satanás e os demónios que são poderosos demais para nós, não são poderosos demais para o Senhor Jesus. Notem isto, queridos irmãos, se nós estivermos sozinhos na luta contra o pecado, não teremos qualquer hipótese. Nós vamos perder as nossas batalhas. Porque nós não somos fortes o suficiente e precisamos de ser lembrados: fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos na força do seu poder. Paulo fala deste imenso poder que não vem de dentro de nós, vem do próprio Deus. É um poder que nos é dado através da fé. Um poder tão imenso que ressuscitou Jesus dos mortos. Um poder tão imenso que elevou o Senhor Jesus como Rei sobre todas as coisas. E é este poder, lembra-os Paulo, que está a agir nas nossas vidas. Porquê é que quereríamos lutar as batalhas das nossas vidas com o nosso poder, quando o Senhor Jesus pode batalhar por nós? Paulo não está a dizer, notem, pessoal, eu sei que vocês são fortes. Ou mesmo, vocês têm poder, só precisam de olhar para dentro de vocês. Paulo também não diz nada que se pareça com o lema moderno de que Deus ajuda aqueles que se ajudam a si mesmos. Exatamente porque, notem, Paulo já os tinha lembrado que a sua salvação e santificação são obras do próprio Deus na sua vida. Que eles estavam mortos, completamente incompetentes ou incapazes de operar a sua salvação. O que é que eles precisam de fazer vez após vez? O mesmo Senhor Jesus que eles confiaram para o perdão dos seus pecados é o mesmo Senhor Jesus que eles têm de confiar para a sua santificação. E por isso, finalmente, o que é que nós então precisamos fazer? Ponto número 4. Nós somos ordenados a ficar firmes e a colocar uma armadura. Notem como Paulo está a dar ordens. Paulo está a chamá-los à ação. Se algo é ordenado, significa que devemos fazer alguma coisa.
Notem como estas ordens não negam a soberania de Deus. Como Jesus já tinha ensinado aos seus discípulos, sem mim nada podereis fazer. No entanto, os mandamentos recordam-nos que Deus não só nos permite estar de pé, como Ele também deseja que nós confiemos nele a ponto de lhe obedecer. A fé cristã, como dizia Lutero, é uma coisa viva e inquieta. A fé significa crença. A fé significa confiança. Onde não há fé, não há confiança. E a confiança é algo muito prático. Nós somos chamados a confiar em Deus e nos seus caminhos. Nós somos chamados a depender dele e dos seus recursos. E a dependência de Deus é algo prático. Assim, a ordem para ficarmos firmes não significa ser passivo. Deus não nos chama porque Deus é soberano. Deus não nos diz porque eu sou soberano, senta-te e espera que eu haja. Não. Deus diz antes, porque eu sou soberano, confia em mim e age, sabendo que eu vou estar contigo. Porque eu sou soberano, porque o Senhor Jesus já cumpriu todas as coisas e porque o Espírito Santo tem poder e vive em nós os que queremos, então nós podemos ter confiança para agir. Entendem? É exatamente o oposto do que pode parecer intuitivo para nós. Que é a soberania de Deus é aquela que nos permite ir para a batalha com confiança. Entendem? Se não fosse a soberania de Deus, então aí sim nós ficaríamos completamente petrificados com aquilo que Deus nos chama a fazer. Porque sabíamos que não éramos capazes. Porque sabíamos que o inimigo é muito maior que nós. Os irmãos lembram-se o que aconteceu com os israelitas no deserto. Os irmãos lembram-se quando Moisés enviou os 12 espias para espiarem a terra. Os irmãos lembram-se as promessas que Deus tinha feito. Deus tinha dito, eu vou-vos dar aquela terra, confiem em mim. Os 12 espias foram ver a terra e o que é que eles confirmaram? A terra é boa. Extraordinária, aliás. É uma terra que mana leite e mel. Mas o que é que eles dizem a seguir? Mas nem pensar que nós vamos lá entrar. Porque aqueles inimigos são demasiado poderosos para nós. A questão é esta, queridos irmãos. Eles não disseram a mentira. Aqueles inimigos, de facto, eram muito mais poderosos que eles. Aquilo que eles esqueceram é que o poder de Deus era maior do que o seu poder. E isso muitas vezes acontece connosco quando nós queremos lutar contra o pecado nas nossas forças. Quando nós não confiamos em Deus, na sua palavra, quando não confiamos nos seus recursos e nos seus meios. Queridos irmãos, a razão pela qual muitas vezes nós caímos em pecado é porque não estamos preparados e não dependemos de Deus. A razão pela qual muitas vezes não vencemos a tentação como Deus nos promete é exatamente porque somos preguiçosos e não levamos a ameaça a sério. O tipo de mal que nós estamos a enfrentar é muito poderoso. Nas palavras do apóstolo Pedro, em 1 Pedro 5,8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa te tragar. Nós vivemos desta forma o nosso dia a dia. Vivemos conscientes que estamos numa batalha. As nossas medidas devem ser proporcionais à ameaça. E nós somos chamados a permanecer firmes. Devemos resistir e lutar com os meios que Deus nos dá, não com os nossos meios, não através dos nossos planos, não à nossa maneira, mas como Deus deseja, com os meios que Deus nos dá. Nós vamos pensar sobre esta armadura mais em pormenor na próxima pregação, mas quero que prestem atenção apenas a estes meios que Deus nos dá. Vejam, o cinto é o cinto que é a verdade. A couraça é a couraça da justiça. O nosso calçado é o Evangelho da paz. O nosso escudo é a nossa fé. O capacete que nos protege é o capacete da salvação. A espada é a própria palavra de Deus. É a espada do Espírito. A nossa atitude é uma atitude de dependência e de oração contínua.
Como já dissemos, as imagens de um guerreiro e da sua armadura não são originais a Paulo. Isaías e outros profetas tinham profetizado a vinda deste Messias, deste Salvador, deste guerreiro vestido com esta armadura. E Jesus é o exato cumprimento de todas elas. Jesus foi fiel ao Pai durante toda a sua vida. Jesus foi justo em todos os sentidos. Jesus sempre falou a verdade. Ele próprio é a verdade. Jesus anunciou as boas novas de salvação a todas as pessoas porque Ele próprio é a nossa salvação. Através da sua vida, morte e ressurreição, Ele trouxe salvação a todos aqueles que creem nele. Jesus é a palavra viva de Deus. Ele que foi um homem de oração, cheio do Espírito Santo, que agradou ao Pai em todos os sentidos. Notem o que Paulo está a dizer aqui. Procuremos ser como o nosso Senhor e Salvador. Notem, fortalecei-vos no Senhor Jesus, na força do seu poder. Sejam como Ele, procurem ser como Ele, sabendo que vivemos na sua força. E alguém pode perguntar como? Como é que seremos capazes de ser como Jesus, que foi perfeito em tudo o que fez? E mais uma vez, é lembrar-nos que, de facto, nós não somos capazes. É de que Ele foi capaz e dá-nos o poder necessário. Notem como a armadura é algo externo à pessoa. É algo que nós temos de colocar, mas não pertence inerentemente a nós. A armadura é a armadura do próprio Deus. A força é a força dele. Ao dar esta ordem, ao aludir à imagem do Messias dada por Isaías, Paulo como que nos ensina: olhem para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhem para o Senhor Jesus, porque foi Ele que deu a sua vida em nosso favor. Olhem para o Senhor Jesus, porque Ele é capaz de nos proteger. Olhem para o Senhor Jesus, que foi fiel em todas as coisas e continua a ser fiel em todas as coisas. Olhem para o Senhor Jesus, porque Ele nunca muda e nós podemos confiar plenamente nele. Queridos irmãos, não queiramos ser autossuficientes e orgulhosos. Façamos uso dos meios que Deus nos deu para vivermos esta nova vida. Não desprezemos a nossa salvação. Não desprezemos as bênçãos que Deus nos dá só porque somos preguiçosos ou porque estamos distraídos com outras coisas. Lembremos-nos vez após vez de quem éramos sem Cristo e como estávamos condenados. Lembremos-nos que estamos em guerra. Lembremos-nos de quem é o nosso verdadeiro inimigo. Lembremos-nos de que o inimigo é muito mais poderoso que nós. Lembremos-nos então de que estamos em Cristo. Lembremos-nos de olhar para Ele. Lembremos-nos de retirar as nossas forças dele. Lembremos-nos de o buscar. Lembremos-nos de confiar nele. Lembremos-nos de usar os meios que Deus nos dá para a nossa salvação e santificação. Tomemos esta armadura, como vamos ver na próxima pregação, para podermos resistir. Confiemos nas promessas do nosso Deus. E o resultado final será o que lemos em Judas, versículos 24 e 25. No final de todas as coisas, quando já tivermos travado todas as nossas batalhas, hoje e para toda a eternidade, nós haveremos de nos lembrar destas palavras. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria, perante a sua glória. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo o sempre. Amém. Vamos orar. Pai do céu, nós queremos agradecer-te, porque nós sabemos em quem temos crido. Nós queremos agradecer-te, porque a nossa confiança está em Ti e porque Tu és suficiente para nós. Que o Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus, é suficiente para nós. É suficiente para perdão dos nossos pecados, é suficiente para a nossa santificação,
é suficiente para a vida eterna. Ó Pai, nós pedimos que nos dês da Tua força. Nós pedimos que nos dês do Teu discernimento. Nós pedimos que nos ajudes a crescer no conhecimento da Tua palavra. E nós pedimos que nos ajudes na nossa luta contra o pecado. Nós queremos ser cada vez mais como o Teu Filho Jesus, porque queremos agradar-te em todas as coisas. E por isso pedimos que possas abençoar esta Tua Igreja. Que possas capacitar-nos para juntos podermos ajudar-nos mutuamente a ser mais como Ele. Nós oramos e pedimos estas coisas no nome do Senhor Jesus. Amém.